quando a gente vê tudo como só tem duas opções. Ou tá certo ou tá errado. Ou é ou não é. Sobre o que você trouxe antes, né, da pressão externa em relação a isso, né, que a gente quer fazer diferente, é um grande desafio. Até porque, gente, é uma questão um pouco mais macro, né? A Sandra também estava falando dessa estrutura de certo e errado, né? De sim e não. Na verdade, é a nossa estrutura dualista. A gente fica com uma mente muito apequenada quando a gente vê tudo como só tem duas opções. Ou tá certo ou tá errado. Ou é ou não é. Ou é punitiva ou é permissiva, né? A gente fica o tempo inteiro. Aqui no Brasil veio esse negócio da política, agora ou era direita ou era esquerda, você não podia ter nenhuma coisa que você concordasse com um e discordasse do outro e concordasse com o outro, não dava, não tinha como, qualquer fala você já era colocada inteira num lugar só e tal. E a minha visão, ela é uma busca constante em muitas áreas da vida de uma coisa chamada equilíbrio, que é justamente o contrário dos polos, da dualidade. Né? Então, se a gente conseguir olhar e perceber que é no meio das coisas, é nos 50 tons de cinza entre o branco e o preto, que a gente tem mais opções e que a gente encontra mais equilíbrio, talvez a gente se ajude mais, a gente se ajude e possa sair do esquema violento. Deixa eu dar um exemplo prático para não ficar tão teórica, né? Quando a gente fala de uma criança que está... Ó, essa criança aqui hoje bateu no amiguinho na escola. Isso está certo ou está errado? As pessoas, em sua maioria, costumam dizer, está errado. Né? Uma criança pode bater na outra na escola. Está errado, tem umas que dizem que tem que bater também para aprender a não bater no outro. Também, né? Pode ter um lado assim, não, tem que bater mesmo. Aí você olha e eu falo, mas deixa eu te contar o histórico. Essa criança aqui está há 5 dias apanhando dessa outra. Hoje ela bateu. Opa! Por quê? O famoso por que isso aconteceu? Então tá certo. Não é? Então, a gente tem que sair desse lugar de querer fazer ligue os pontos. E ampliar um pouco mais os horizontes, entender em cada contexto o que está acontecendo, para eu perceber, a nota 6 é uma nota boa ou uma nota ruim? Se eu venho do 4, é boa. Se eu venho do 10, pode ser ruim. Então depende, a gente vive de muito mais relativismos do que coisas exatas, coisas estanques. Né? E essa coisa de ver tudo de maneira muito estanque nos aprisiona. E se a gente fala que a criança, quando é bebê, quando é criança pequenininha, ela está na vida do concreto, ela ainda não domina o abstrato, né? Então a gente fala copo, ela começa a entender que isso é copo, porque ela pega, vê, olha, põe na boca, né? Joga no chão, quebra, aprende. Aí eu falo riqueza, ela não sabe o que é, porque é algo abstrato. Ela ainda não formou a noção de riqueza dentro da cabeça dela. A gente, nós adultos, nós estamos em relação à educação das crianças só no concreto. A gente não conseguiu ir para o abstrato ainda. Então a gente começa a olhar, bater tá errado, não pode. A gente não pensa no contexto, da onde veio, qual é o temperamento dessa criança, ela tem uma tendência à agressividade ou não? Ou esse bater foi uma vitória para ela, porque ela estava apanhando há 6 anos da vida, do entorno, de todo mundo. E agora ela conseguiu acessar um pouco da sua autodefesa. Não é? É um bater diferente daquele outro, que tem os mesmos 6 anos, mas faz 6 anos que está batendo. Não é? Então, é um pouco sobre isso que a gente precisa chegar, assim, sabe? Entender um pouco mais para além do só bater ou não bater, certo ou errado, é ou não é, não é?